Se você conhece os orcs malvados de Gundabad pela trilogia de O Hobbit de Peter Jackson, provavelmente você lembra deles como aqueles orcs gigantes, monstruosos e super fortes. Bem parecidos com os Uruk-hai e bem diferentes dos orcs normais que aparecem em O Senhor dos Anéis. Mas será que isso foi só uma escolha criativa do Peter e da sua equipe para deixar os vilões mais assustadores, ou esses orcs realmente eram mais fortes? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Monte Gundabad e tentar entender se esses orcs são mesmo mais poderosos. Ardabir Gundabadul Agranak. O Monte Gundabad é uma fortaleza orc no extremo norte das Montanhas Enevoadas, mas nem sempre foi assim. Na verdade, a sua história começa bem antes dos orcs, antes dos anões e até mesmo antes dos elfos. Foi lá que Aule criou Durin, também conhecido como Durin, o Imortal, o primeiro e mais famoso dos anões. Ele foi colocado para dormir sobre o Monte Gundabad até que os elfos despertassem. E quando isso aconteceu, Durin acordou, mas não ficou por lá. Ele seguiu para o sul e fundou Khazad-dûm, que você deve conhecer como Moria. Mesmo assim, Gundabad continuou sendo um lugar sagrado para os anões. Eles não chegaram a morar lá de forma definitiva, mas usavam o local como ponto de encontro e delegações importantes. Essa é basicamente toda a informação que Tolkien nos deixou sobre Gundabad na época em que era uma montanha dos anões. O problema começou quando os orcs tomaram o Monte Gundabad. Foi aí que nasceu o ódio eterno entre os anões e os orcs. Os anões reverenciavam Gundabad e ver aquele lugar sagrado para eles, agora sendo ocupados pelos orcs na Terceira Era, foi um golpe duro. Isso só alimentou ainda mais o rancor entre essas duas raças. Avançando um pouco no tempo, chegamos ao ano 1695 da Segunda Era. Foi quando Sauron invadiu Eriador. Em 1697, ele conquistou Eregion e parecia que ia derrotar o Elrond, mas acabou atacado pela retaguarda por forças anãs que vinham de Khazad-dûm. E apesar do esforço, os anões não conseguiram resistir por muito tempo. E o Sauron, furioso, ordenou que todos os anões que encontrassem fossem mortos. Foi nesse contexto que aconteceu o primeiro ataque ao Monte Gundabad. Um exército de orcs liderados por servos de Sauron invadiu o monte e expulsou os anões de lá. Depois disso, as Montanhas Cinzentas ficaram cheias de orcs e a comunicação entre Khazad-dûm e as Colinas de Ferro foi completamente cortada. Gundabad ficou ocupado pelos orcs por um longo tempo. Agora, pulando para a Terceira Era, chegamos ao período em que Angmar estava no auge do poder. Suas terras incluíam as áreas ao redor do Monte Gundabad, que acabou se tornando parte do domínio dele. Legolas, o que existe lá? Um velho inimigo. O antigo reino de Angmar. Mas em 1975, Angmar caiu, o que trouxe novas mudanças para a região, e o Monte Gundabad continuava sendo habitado apenas pelos orcs. O próximo momento importante na história desse lugar foi quando os anões decidiram se vingar da morte de Tror. Todas as 7 casas dos anões se reuniram para uma campanha de guerra que durou 6 anos. Eles começaram no extremo norte e foram descendo pelas montanhas enevoadas. Provavelmente os ataques começaram em Gundabad, onde é bem possível que os anões tenham matado todos os orcs que encontraram no caminho antes de continuarem para o sul, movidos pela sede de vingança.
Depois disso, o Monte Gundabad ficou vazio por um tempo. Só que durante ou depois dessa campanha, os orcs das regiões vizinhas devem ter voltado e tomado o lugar de novo como sua fortaleza. Foi de lá que saiu a enorme horda de goblins liderada por Bolg, filho de Azog, que marchou para a Batalha dos 5 Exércitos. Bolg era o comandante supremo dos orcs de Gundabad e provavelmente de toda a região norte das Montanhas Enevoadas. E se você quiser conhecer mais sobre a história desse comandante orc que morava em Gundabad e que provavelmente nasceu lá, eu já tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre ele e as atrocidades que ele cometeu. Link na descrição. Continuando. Apesar de perderem muitos dos seus em batalha, o Monte Gundabad continuou sendo dos orcs até o final da Terceira Era, mesmo estando em uma situação bem debilitada. E é curioso que os anões nunca tenham retomado o lugar, embora seja possível imaginar que isso tenha acontecido depois da Guerra do Anel. Agora, a grande pergunta: os orcs de Gundabad eram realmente mais fortes do que os orcs normais ou até mesmo dos Uruk-hai? A resposta é sim, provavelmente. Vamos dar uma olhada em uma passagem do livro O Hobbit. Então eles marcharam e se reuniram por colinas e vales, sempre andando por túneis ou na escuridão, até se agruparem ao redor e abaixo da grande montanha de Gundabad no norte, onde ficava a sua capital. Essa passagem mostra que Gundabad era de fato a capital dos orcs do norte. Essas ruínas já foram uma fortaleza. É um lugar perverso, Tauriel. Como a hierarquia dos orcs é baseada na força e no tamanho, é bem provável imaginar que os mais fortes e ferozes se reunissem em Gundabad. Além disso, o lugar tinha resquícios de uma magia sombria deixada por Sauron e pelo Rei Bruxo, o que pode ter contribuído para criar orcs maiores e mais fortes. É como se fosse um ambiente úmido e escuro que acaba gerando baratas maiores e mais resistentes. Deu para entender? Com isso, os orcs mais poderosos iam se concentrando em Gundabad e o ciclo de seleção natural e reprodução só aumentava essa força, criando orcs mais ferozes e mais preparados para a guerra. Então sim, os orcs de Gundabad provavelmente eram mais poderosos, talvez ficando atrás apenas de grupos específicos como os Uruk-hai de Saruman ou os orcs Premium em Mordor, que foram criados diretamente pelo próprio Sauron. Mas e você? O que você acha dos orcs de Gundabad e da forma como eles foram retratadas nos filmes de O Hobbit? Na minha opinião, o design deles foi uma das melhores coisas da trilogia. O que estragou foi o fato de todos serem CGI. Se tivessem usado maquiagem e próteses com atores reais, teriam ficado ainda mais intimidadores. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Em outra era, nosso povo travou uma guerra nessas terras. Minha mãe morreu lá.